Boas palavras para um bom dia. Nós estamos abrindo esta semana que antecede a Páscoa e é justamente a semana com a qual eu encerro a minha participação, por enquanto, por tempo indeterminado, no Boas Palavras para um Bom Dia, e serei sucedida na semana que vem pela Cláudia Guelerda, que fará o programa Minutos Terapêuticos. E como nós estamos antecedendo a Páscoa, eu vou fazer durante toda essa semana algumas meditações sobre esses momentos finais de Jesus. Eu disse aqui, quando eu comecei no canal Paz e Bem, todo esse processo do Boas Palavras, eu comecei lendo e discutindo com vocês as bem-aventuranças desta tradução da Bíblia, que é uma nova tradução, no caso é só o Novo Testamento, que está aqui os 4 Evangelhos, do Frederico Lourenço, um tradutor português, que está traduzindo toda a Bíblia inteira a partir de uma premissa mais literária. Ele não pertence à igreja, nenhuma das igrejas, ele está fazendo uma tradução literária da Bíblia. E eu achei que ficou bem interessante a gente conhecer também outras sutilezas, né? Dessas traduções. Toda tradução, como diria antigamente, é uma traição, né? Porque sempre se faz uma versão, ainda mais as traduções bíblicas, né? Que são em cima de tradução, enfim. Eu gosto muito do período da Páscoa, eu fico refletindo, sempre fiquei refletindo, pensando em Jesus nesses dias, porque me impressiona muito como ele se entregou, né? Porque é isso que eu quero ler para vocês, né? O tempo inteiro ele começa a anunciar para os seus discípulos que ele vai ser morto. Ele sabia que ele ia ser morto, né? E ele podia ter fugido, ele podia ter, sei lá, se escondido, né? E ele, então, na verdade, ele se entrega, né? Quer dizer, ele deixa que aconteça. E ele fala, né? Para isso que eu vim. Então ele fala assim: chegou a hora em que será glorificado o Filho da Humanidade, ou Filho do Homem, em outras traduções, né? Amém, amém. Aqui ele fala, em vez de falar em verdade vos digo, amém, amém vos digo. Quando o grão de trigo não cai por terra e morre, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Isso que eu acho interessante, né? Ele entende que a sua morte, que o seu sacrifício, que a sua entrega vai frutificar no coração humano. E de fato é isso, né? Quer dizer, nós ficamos impactados pelo grau de sofrimento que ele enfrentou, que é a morte de um inocente, a morte de alguém que se entregou por amor, né? E isso nos impacta até hoje. E quando a gente sofre, claro, quem se sintoniza com Jesus, quem tem afinidade, quem se julga cristão ou se julga seguidor de Jesus, né? Quando a gente está passando por uma dificuldade ou por uma dor muito grande, a lembrança de que Jesus sofreu também, se fez humano como nós e partilhou dos nossos sofrimentos e nos acompanhou em todo esse sacrifício, isso nos conforta, né? Nos conforta diante da entrega que ele teve em relação a Deus, né? E ele fala, né? Agora se perturba minha alma, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Mas foi por isto que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu. Glorifiquei e glorificarei de novo. A multidão ali de pé, que ouviu, dizia ter havido trovoada. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então vejam, ele na hora fala, mas será que eu vou pedir a Deus para me salvar? Então isso é uma coisa interessante, né, que nós estávamos refletindo ontem aqui, que quando a gente ora para Deus, geralmente a gente pede que nos livre de todos os males, que nos livre da morte, que nos livre da doença, que nos livre de todos os males, né? E a gente tem uma concepção de Deus muitas vezes de que Deus parece um tirano daqueles antigos, né? E quanto mais a gente bajular, mais a gente louvar, mais a gente for obediente, submisso e sujeito, mais ele vai nos recompensar com privilégios, né? Isso é uma
uma visão muito antropomórfica e muito infantilizada de Deus, né? Deus é uma inteligência suprema, é um amor infinito, com o qual nós podemos nos sintonizar, sentir a presença, mas não ficar pedindo coisinhas, né, assim, que nos livre das dores que são inerentes à vida, né? O próprio Jesus, né, uma hora falou: Pai, livra-me desse cálice. Há momentos, claro, em que a gente pede, que a gente se desespera, a gente até quer barganhar com Deus, mas na verdade o verdadeiro entendimento da nossa relação com Deus é uma relação de comunhão, né, e de seguir o fluxo, né, da lei da vida, seguir que a gente pode dizer que é a sua vontade, mas não é que é uma vontade arbitrária, não é que é uma vontade tirânica, não é que é uma vontade. A sua vontade é a lei, a sua vontade é amor, a sua vontade, quando a gente se sintoniza com a vontade divina, nós nos sentimos bem, em paz, confortados, ainda que essa vontade, ou essa lei, ou esse amor se manifeste em forma de dor, porque a dor também faz parte, a morte também faz parte da existência, e são momentos de amadurecimento do nosso espírito, são necessários, não no sentido que nós devemos encarar de forma masoquista, né, mas são necessários para o amadurecimento do nosso espírito. Agora, por exemplo, essa pandemia, ela está servindo, ela pode servir, ela deveria servir para o amadurecimento e crescimento da humanidade. Não que com isso justifiquemos e aceitemos, de qualquer forma, aqueles que estão sendo responsáveis pelo agravamento da situação, porque não estão tomando as providências necessárias para que a coisa seja contida, né? Mas, de qualquer maneira, o vírus independeu da vontade humana, apesar das teorias de conspiração que graçam por aí, que foram os chineses que inventaram essa coisa toda louca. Mas o vírus independeu da vontade humana, da contribuição humana. Sim, em sentido profundo, claro, nós criamos um ambiente no planeta, nós desrespeitamos a tal ponto a natureza que essas reações ocorrem, né, como consequência dos nossos atos, mas não é que foi um ser humano que quis infligir isso à humanidade conscientemente. Apesar disso, né, então, justamente por conta dessa tragédia que se abate sobre nós, que poderia ter sido amenizada, mas não foi, mas a tragédia em si, que se abate sobre toda a humanidade, é um motivo de aprendizagem coletiva, né? De elevação coletiva, e assim esperamos que seja, né? Que as pessoas, ou que a maioria delas, aprenda alguma coisa com esse momento, aprenda mais solidariedade, aprenda mais cuidado consigo e com o próximo, apesar de estarmos vendo que muitos não aprenderam. Mas quando não se aprende, então o sofrimento aumenta até que as pessoas despertem, né? É uma reação natural da vida. Então, Jesus era aquele que poderia ter escapado do sofrimento, poderia ter evitado a tortura, a morte. Ele já sabia, ele já sentia, já tinha premonição, já sabia, né? Porque ele já sabia que o final ia ser esse, né? Quando ele estava mexendo com tantas estruturas, estava criticando, estava abrindo novos caminhos para a humanidade, sempre aqueles que abrem novos caminhos, né, são perseguidos e mortos. Mas ele se entregou. E essa entrega dele nos inspira, nos conforta, porque nós sabemos que no momento em que chega a hora de uma dor inevitável, e chega a hora da morte, que todo mundo vai chegar, seja por Covid, seja por câncer, seja por acidente, a morte chega de qualquer maneira. A nossa entrega, a nossa comunhão com Deus, a nossa inspiração na postura de Jesus são capazes de nos trazer paz e conforto nesse momento. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.